Estamos aqui no campus da Ilha Solteira, onde vamos fazer uma entrevista com o nosso aluno de Engenharia Mecânica, Murilo, e também professor do cursinho diferencial na frente de História do Brasil. Vamos fazer uma entrevista sobre a reforma agrária e queremos perguntar para o nosso professor de História o que ele entende por reforma agrária. E aí, Murilo? Bom, boa noite primeiramente. O que eu entendo por reforma agrária, o que é? Reforma agrária é a redistribuição das terras improdutivas para pequenas famílias, pequenos agricultores que precisam da terra, mas que não a têm. Precisam da terra para produzir, para às vezes subsídio mesmo, mas não a têm porque os grandes latifúndios monopolizam essas terras e muitas vezes não estão produzindo, são terras paradas que poderiam estar beneficiando outras pessoas. Muito bem. Em relação ao modelo da reforma agrária, qual a sua opinião? Você é contra, a favor ou não tem nenhuma opinião formada ainda? Eu sou a favor da reforma agrária, a reforma agrária brasileira. Eu sou a favor do regime dela, onde eles compram as terras improdutivas dos grandes latifundiários e redistribuem para os pequenos. Eles compram muitas vezes a preço abaixo de mercado, mas acho justo porque se aquela terra não está sendo utilizada, elas são repassadas a pequenos latifúndios ou agricultores familiares e que vão fazer bom uso dessa terra. Muito bem. E agora, se você for pensar em relação à questão histórica, tem alguma relação a reforma agrária com a vinda dos portugueses ao Brasil, o período de colonização e também ao Império Escravocrata? Sim, tem muito a ver, tem muita influência da história do Brasil com a necessidade da reforma agrária hoje. O que acontece? Desde a época da colonização, quando o Brasil foi dividido em faixas, as capitanias foram doadas aos capitães donatários, eram faixas enormes de terras na centralização do poder de uma pessoa administrando essas grandes faixas. Apesar de ter tido a redistribuição das sesmarias, que eram os capitães donatários doavam essas terras a terceiros, mesmo assim ainda era uma faixa de terra muito grande para uma pessoa só administrar. Ainda no Império Escravocrata continuou isso, eram grandes latifúndios que utilizavam da mão de obra escrava para produzir. Eram poucas pessoas com enormes faixas de terras. Isso continuou na vinda, depois da abolição da escravatura, na vinda dos italianos, dos estrangeiros que vieram trabalhar, continuou a mesma coisa. O dono da terra financiava a vinda dos italianos, mas eles trabalhavam para essas poucas pessoas que tinham uma grande extensão de terra. E, para finalizar aqui a entrevista, o que a reforma agrária traz de benefício para o Brasil? A reforma agrária traz em benefício para o Brasil o seguinte, a maior concorrência, desde que o governo compre as terras, venda para os pequenos proprietários, com a garantia de que eles realmente vão produzir e com subsídios, com vantagens que eles possam competir com os grandes latifundiários, isso garante para o consumidor produtos mais baixos, com preço mais baixo, por causa da competição, além do que melhora na qualidade dos produtos. Isso é o que causa a competição. Além disso, somado a isso, mais pessoas trabalhando e ganhando agrega ao mercado consumidor. Isso aquece a economia. Isso interfere diretamente na inflação, na cotação do dólar. Isso influencia na economia geral do país. A grande diferença entre essa parte seria daquela cartada. Essa pergunta faz aquela pergunta da diferença entre a reforma agrária do Brasil e dos Estados Unidos. Tá, em relação a algumas diferenças entre reforma agrária, o que você poderia colocar entre o que foi a reforma agrária nos Estados Unidos e também no Japão e a do Brasil? Olha, a diferença da reforma agrária que aconteceu nos Estados Unidos, no Japão, para a que deveria ter acontecido no Brasil é o seguinte: a reforma agrária no Japão foi muito planejada na era Meiji. Eles fizeram a reforma agrária pensando no aquecimento da economia,
com a industrialização do país. E muito diferente do Brasil, nos Estados Unidos o governo incentivava a vinda dos italianos, dos europeus que estavam em crise, ele incentivava com o objetivo de colonizar o oeste. Então o que eles faziam? Eles ofereciam terras a baixo custo, contanto que o colonizador dessa terra, o proprietário dessa terra, fosse maior de 21 anos, com a intenção de ficar ali por pelo menos 5 anos. Então, formou núcleos familiares, pequenas terras para famílias. No Brasil, ao mesmo tempo, os europeus estavam vindo, mas a burocracia para comprar uma terra era muito, muito difícil, além do que o preço das terras era muito alto, não houve subsídio governamental. Então, o que aconteceu? Esses imigrantes vieram para o Brasil trabalhar nas lavouras de café para os grandes latifundiários. Não houve distribuição de terra. Eles trabalhavam para grandes latifundiários, então era poucas pessoas, uma família, administrando um grande latifúndio, enquanto que nos Estados Unidos eram pequenas famílias com pequenos latifúndios. Foi mais distribuída. Muito bem. Agradeço a sua participação e muito obrigado. É isso aí, pessoal. Mais uma entrevista aí com o nosso querido professor de História do cursinho dele é solteiro. Valeu!